Bora, nação, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal e tá aí, ó. O Flamengo faz anúncio do Vitor Pereira, dizendo que tem acordo fechado com Vitor Pereira. Esse não é um anúncio já oficializando o técnico como... oficializando o Vitor Pereira como técnico do Mengão, mas é um anúncio específico na rede social do Flamengo, anunciando que o Flamengo já tem acordo com o técnico. Nós vamos aqui reagir a Renata Fã e o Denilson Show falando referente a esse anúncio que o Flamengo fez do Vitor Pereira e o planejamento do Flamengo para o Mundial de Clubes, que é a competição mais importante que o Flamengo vai realizar logo nesse início de ano. Nós vamos ter aí o Campeonato Carioca e logo em seguida já começa Supercopa do Brasil e também a Recopa Sul-Americana e o Mundial de Clubes. Então, antes do vídeo, quero apresentar para você uma oportunidade para você que quer fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e uma conexão com a internet. Basta você clicar no link que está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, para você saber tudo referente a essa oportunidade e conseguir aprender e conseguir fazer essa renda extra de R$3.000 a R$5.000. Então vai lá, clica, confere, não é golpe, não é fraude, aproveita enquanto estiver no ar, tá certo, nação? Então vamos pro vídeo de hoje, créditos, vou deixar o canal Band Jogo, programa Jogo Aberto, o link na descrição do vídeo. Nação, explode o dedo no like, vai rapidinho, aperta o like. E se você não é inscrito, seja muito bem-vindo ao nosso canal, se inscreva, ativa o sino das notificações. Vamos pro vídeo de hoje. Caiu pesada por aqui e em todo o Brasil. O Flamengo, assim sem cerimônia nenhuma, já anunciou que tem um acordo para contratação do novo técnico. Todo mundo já sabe, mas ninguém falava abertamente sobre o assunto. E agora a Tati vai contar isso. Dedê, aciona a Tati pra gente. Tudo bem, Tati? Bom dia. Mas que novidade foi essa que a Renata contou agora pra gente? O Vitor Pereira? Mentira! Bom dia. Bom dia, Renata, Denilson, muito bom dia a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Não é novidade para ninguém, né? Vitor Pereira será o técnico do Flamengo em 2023. O rubro-negro anunciou hoje o acordo nas redes sociais, mas vale lembrar que não é a assinatura do contrato ainda, porque o Vitor Pereira ainda tem vínculo com o Corinthians até o dia 31 de dezembro. Então, teoricamente, ele não poderia assinar com o Flamengo, mas o clube já se antecipou e já disse que está tudo acertado com o português para a próxima temporada. Para os corintianos ficou como uma traição, até porque ele justificou a saída dele do time paulista, dizendo que a sogra estava com problema de saúde, que ele tinha um problema familiar, que ele tinha que ir embora, que era impossível ele ficar no Brasil naquele momento, e não caiu nada bem tudo isso, né? Vale lembrar também que o Flamengo vai ter que tirar uma grana boa aí para contar com o treinador, um vínculo nos moldes do Jorge Jesus. Vai ser 25 milhões de reais por ano. O Vitor Pereira e toda a sua comissão técnica. Ainda não está definido quais profissionais que ele vai trazer para o Rio de Janeiro, mas já fica claro que o preparador físico Antônio Ascensão não vem com o Vitor Pereira, não concordou aí com essa atitude do treinador. O Flamengo vai trazer novamente o Mário Monteiro, que era o preparador físico da época do Jorge Jesus, 2019, ele que tem uma relação muito boa com os jogadores, então vai poder ajudar o Vitor Pereira aí nessa adaptação com os atletas. O Flamengo se reapresenta no dia 26 de dezembro, ainda sem Vitor Pereira, porque ele ainda pertence ao Corinthians. Mas no dia 2 de janeiro já está prevista a chegada do treinador, para ele... A chegada não, né? Porque ele já está passeando no Rio de Janeiro tem um bom tempo. Sempre visto aí com fotos na praia, não parece muito preocupado com o timão, não. Mas ele vai só trabalhar efetivamente no dia 2 de janeiro. Agora, a gente vai relembrar um pouquinho a passagem do Vitor Pereira no Corinthians, porque os torcedores corintianos estão muito chateados com essa atitude do treinador. O anúncio quase silencioso pelas redes sociais, em 23 de fevereiro. E a confirmação da saída... Hoje a gente encerra um ciclo. O Vitor Pereira e sua comissão técnica não vão permanecer no clube, o contrato se encerra, não foi renovado. Lá se foram pouco mais de 9 meses e algumas tempestades no meio do caminho. Em maio, questionado sobre Roger Guedes, que queria ser titular, o Mister a seu jeito. Eu também queria treinar o Liverpool, não é?
Se me perguntar a mim, eu queria treinar o Liverpool. Ia já correr para a Inglaterra e treinava o Liverpool, com todo o respeito que tenho ao Corinthians. Em agosto, questionado se tinha medo de ser demitido, o Mister atacou de novo. Você deve estar a brincar comigo, cara. Você deve estar a brincar comigo com essa pergunta. Deve estar a brincar comigo. E eu, nesta fase da minha vida, da minha carreira, ter medo de perder o emprego. Sabe quanto dinheiro é que eu tenho no banco, meu amigo? Ele era assim, seu jeito franco o fazia pagar pela franqueza. O baixo desempenho em clássicos e ainda veio a derrota para o Palmeiras na Arena Barueri, 3-0 pelo Campeonato Brasileiro, usando um time alternativo. Lá foi ele. Não ganha derby não, mister? Eu já ganhei muitos clássicos. Muitos. Vão ver a Portugal, vão ver a Grécia, vão ver a Turquia, vão ver a China, vão ver por onde eu andei e vejam quantos clássicos é que eu já ganhei. Em outubro, uma rara derrota na Neoquímica Arena para o Fluminense. Quem manda em casa, você ou sua mulher? Perguntaram isso para ele. Não cutuca a onça, ela contra-ataca. Meu amigo, eu, como sou mais educado, porque tenho mais educação que o senhor, não vou responder. Como eu sou mais educado que o senhor, não lhe vou responder. Percebe? Como eu sou mais educado que o senhor, os meus pais, felizmente deram-me educação e não vou responder. Eram tapas e quase beijos também. Era o jeito de ser de Vitor Pereira. Encaixou aqui. Lembra da épica vitória nos pênaltis na Bombonera, levando o time às quartas de final da Libertadores? E os números finais com um frio aproveitamento de 54,4% dos pontos disputados. Em 63 partidas, foram 29 vitórias, 16 empates e 18 derrotas. Mas assim, com o jeito Vitor Pereira, levou a equipe à semifinal do Campeonato Paulista, às quartas de final da Libertadores, ao vice-campeonato da Copa do Brasil, esticando a decisão contra o Flamengo no Maracanã aos pênaltis. E, finalmente, o quarto lugar no duro Campeonato Brasileiro, com vaga na Libertadores de 2023 de novo. Acho que é só agradecimento, né, por essa grande temporada. Infelizmente nós não ganhamos título, mas conseguimos estar na disputa, chegar à final, ficar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Acho que isso é muito louvável comparando os outros anos que a gente vinha trabalhando. Então, sai feliz com um ano. E agradecer ao mister, né? Durante esses pouco mais de 9 meses de trabalho, Vitor Pereira, sempre que questionado, deixou claro que continuaria no Corinthians enquanto estivesse feliz por aqui. Mas não foi por falta de alegria que ele se desligou do clube paulista. Por conta de questões familiares, ele optou pela não continuidade para a temporada 2023. Em entrevista à ESPN, o português Vitor Pereira falou sobre isso. Disse que não sai por conta de um novo trabalho. A questão é pontual. Eu me sinto muito triste, queria muito continuar esse projeto, mas não tenho hipótese nenhuma. Não vou para clube nenhum, não vou para canto nenhum. Eu vou para casa. Tenho que ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra, que está vivendo na minha casa. Por isso, tenho que voltar para lá, disse ele. Bom, saberemos os detalhes na sequência, mas a minha opinião, se ele soubesse da proposta e ela já fosse antiga, ele não teria dito essa história toda de família, de sogra, os jogadores do Corinthians não teriam se manifestado dessa maneira e nem o presidente do Timão. Então eu acredito que isso aconteceu bem pro final, Denilson, e veio meio que como uma surpresa para ele, para a comissão técnica, porque o Flamengo parecia... Tudo indicava que a renovação aconteceria com Dorival Júnior, de repente um silêncio, ninguém falava no assunto, e aí começaram esses boatos sobre Vitor Pereira no Flamengo, e agora a confirmação de que há um acordo entre as duas partes. Bem-vindo ao futebol. Futebol, hein? Sempre com as suas histórias, né? E essa é mais uma história para contar, né? Daqui a algum tempo. Lembra do Vitor, treinador português, falou que ia cuidar da saúde da sogra e se apresentou no Flamengo e tudo mais. Mas eu concordo com você, até assim, eu não conheço pessoalmente o Vitor, não sei se é gente boa, se não é. A gente pode falar dele profissionalmente, e profissionalmente ele fez um trabalho bem interessante com a equipe do Corinthians, essa é a verdade. Ele não conseguiu contar com todos os seus principais jogadores, as contratações que o Corinthians fez para a temporada, e ele conseguiu levar o Corinthians para a Libertadores.
essa resposta de se teve interesse antes dessa declaração que a gente acabou de mostrar ou não, só na apresentação dele, que provavelmente ele vai ser questionado sobre isso e a gente vai saber qual vai ser a resposta dele. Mas profissionalmente falando, acho que é uma contratação muito boa para a equipe do Flamengo, tendo em vista o que ele fez com o Corinthians, com um time que não podia ali contar com todos os seus principais jogadores, e ele vai estar com o elenco na mão aí, com jogadores de muita qualidade. Para começo de conversa, o contrato terminava no final do ano, ele poderia não ter renovado com o Corinthians, era um direito dele, ele não quebrou contrato, não está saindo antes da hora, já acabou o Campeonato Brasileiro, todo mundo em férias, então não teria problema nenhum. Por que ele falaria uma situação pessoal ou justificaria a saída com isso, se ele teria mesmo um contrato finalizado agora, no final deste mês? E fora isso, a proposta tem que ter surgido nos últimos dias. Acho que o Flamengo olhou e falou, nossa, esse cara quase ganhou a Copa do Brasil, levou a decisão para os pênaltis, com um time que não estava completo, com peças que nem sempre estiveram à disposição. Então, com certeza, isso que você pensa do trabalho dele no Corinthians, todo mundo viu. Ele conseguiu levar o time muito longe pelo que tinha na mão. Não tinha um Paulinho, por exemplo, que é um jogador que chegou, que seria um titular. Renato Augusto, quantas vezes esteve fora. Perdeu jogadores importantes como o Fagner. Nem sempre o Fábio Santos estava lá. Enfim, só para citar alguns exemplos. E agora, ele tem um time muito vencedor, muito qualificado, vai ter a volta, por exemplo, do Bruno Henrique para a próxima temporada, sabe bem o que o Flamengo tem de potencial, vai disputar tudo, então acho que é mesmo um desejo profissional de fazer algo diferente e com peças mais variadas. Mas a declaração dele pesa, né? Tem um peso, independentemente de a declaração aí, ó. Eu me sinto muito triste, queria muito continuar com esse projeto, mas não tem hipótese nenhuma. Moiou. Não vou para clube nenhum, não vou para canto nenhum, eu vou para casa. Tenho que ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra, que está vivendo na minha casa, por isso tenho que voltar para lá. Isso foi dito numa entrevista para a ESPN, não naquela carta de despedida, não é? Ele fez uma nota, então isso foi no Prêmio Bola de Prata. Por isso que eu acredito que a proposta do Flamengo, Denilson, veio depois, veio agora, nos últimos dias. Mas se a gente pensar, independentemente do momento da proposta, que eu acredito que isso tenha acontecido, obviamente, mas aí a sogra melhorou? Provavelmente entendeu? não. Então a decisão também teria que continuar sendo a mesma, de voltar para cuidar, assim, só estou tentando pensar e colocar as duas situações, né? Porque e eu acredito realmente que o Flamengo deve ter procurado ele depois da declaração, e aí ele, encheu os olhos, provavelmente, a oferta, a proposta do Flamengo, mas a sogra ainda continua, teoricamente, mal de saúde, né? Com todo o respeito possível, tá? Quando você entra no campo da saúde, você tem que ter o máximo de respeito possível. Mas aí a decisão também deveria continuar a mesma dessa declaração que você acabou de ler. Por isso que a gente imagina que foi tudo muito de última hora, e até pela maneira que o Dorival Júnior se posicionou em relação a não permanecer no Flamengo. Ele ficou bem chateado, externou isso, estava esperando sim a renovação, porque muita gente estava dizendo que o Dorival aguardava pela seleção brasileira também. E por isso que o acordo não tinha sido assinado. Depois da descoberta que o Flamengo buscava outro nome, no caso do Vitor Pereira. Inclusive, a gente resgatou uma conversa do André Sanches com o Marcos Braz lá no Catar, na Copa do Mundo, e olha o que eles conversaram. André sendo Andrés, Roubou no popular do futebol, roubou ou não roubou o Vitor Pereira? Não roubou nada. O futebol é assim. Ficou ruim pro Vitor Pereira pelas declarações que ele deu. Eu acho que ele não devia ter falado nada daquilo que falou. Eu fiz a declaração pro Duílio fez a declaração para ele fez a declaração pro Corinthians. Mas acabou o contrato dele e o Flamengo tem todo o direito de ir atrás daquele que achar melhor para ele. Não foi golpe, não foi volta, não foi nada disso que inventam aí. Pô. O Corinthians e o Flamengo continuam com a mesma relação. Isso acontece e faz parte do futebol brasileiro, como todo mundo. Não, é até uma oportunidade para mim esclarecer isso. O Flamengo jamais fez qualquer contato com o Vitor Pereira, enquanto ele, antes das declarações em que ele estava ainda, pelo menos com vínculo, não contratual, mas com vínculo em que eles se despediram do clube, tanto o presidente como o Flamengo jamais entrou nesse processo. Posterior a isso aí, o Flamengo entendeu que poderia fazer alguma análise para levar o técnico, e é isso que a gente está trabalhando para que no dia
depois de janeiro a gente possa ter ele na próxima temporada, porque ainda não está nada certo. Tá certo. Certo tá. É que eles têm medo do assédio, pode tomar um processo, podemos prender o Marcos Braz e o Landim, essas coisas. Não, ele tem contato até 31 de dezembro, mas é isso, ele se despediu do clube, o clube se despediu dele, e o Flamengo fez a parte dele, o Corinthians faria a mesma coisa, não tem problema nenhum. Pô, se o Marcos Braz te perguntasse, pô, é um grande treinador, independente do que nós vimos, é isso mesmo? Você sabe o meu conceito com o treinador, né? Treinador bom é aquele que ganha. Eles mandaram embora um treinador bom que ganhou, e estão levando o que não ganhou. Você vai contratar então o que ganhou? Não tem dinheiro para isso. Andrés sendo Andrés, né? A olhadinha do Andrés pro Marcos Braz é Marcos. Você viu que ele disse? Eles estão liberando o técnico que ganhou e contrataram o que não ganhou. E aí o cara pergunta, você contrataria o Dorival? Ele diz, não tenho dinheiro para isso. Essa conversa Posso falar uma coisa? A gente vai conversar muito sobre o assunto Vitor Pereira. É isso daí, nação. Então escreve nos comentários a sua opinião. Deixe o seu like. Pra mim, o Vitor Pereira vai chegar muito forte aí com o Flamengo. Principalmente que ele vai vir com sede pra ganhar o Mundial de Clubes. Ele vai querer ter esse título aí no currículo dele. Então eu creio que nós vamos fazer uma temporada, um início de temporada histórico aí no nosso Mengão. Então é isso daí, nação. Deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.